Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje nós vamos falar sobre dipolo eletrostático e magnetostático. Bem, essa aula faz parte de uma playlist denominada Eletromagnetismo Clássico. Em aulas anteriores nós vimos que a expansão multipolar, que é uma expansão em série de Taylor, e nós relacionamos essa série com os polinômios de Legendre. Nós sabemos que o potencial eletrostático ele é dado por essa expressão, 1 sobre 4πε0, permissividade do vácuo elétrica, integral tripla no volume, ρ dV sobre R menos R'. ρ é a densidade de carga do teu corpo, dV é o elemento de volume infinitesimal, 1 sobre R menos R' é esse termo que nós vamos expandir. R é onde você quer calcular esse potencial, ou o campo, que vai ser o gradiente dele, e R' é a posição, o vetor posição de todos os elementos infinitesimais de carga ou elementos infinitesimais de volume, do teu corpo. Então, se você tem uma distribuição de cargas num corpo, você quer saber numa região onde esse R é muito maior que R', você pode fazer uma expansão em Taylor e mostrar que esse termo de 1 sobre R' vai dar o primeiro termo, o segundo, terceiro, quarto, quinto, aqui em azul, e assim por diante. É uma série polinomial infinita, Então você deve garantir que essa série, claro, ela seja convergente, A contribuição, por exemplo, é 1 sobre R, ela é maior que esse termo, que eu estou chamando de monopolo. A contribuição de monopolo é maior que o dipolo é maior que a contribuição de quadrupolo, quadrupolo é menor que sextupolo é maior que octopolo. Então é uma série que vai, de alguma forma, pode mostrar que ela converge. Bem, nós já fizemos também uma aula falando sobre o monopolo eletrostático, que é analisar esse termo nessa expressão. Então você fez uma aproximação, você disse que 1 sobre R menos R' módulo é aproximadamente 1 sobre R, quando esse R é muito maior que R', E aí, agora a próxima aproximação que nós vamos fazer esse termo é aproximadamente a soma desse mais esse outro termo. Então, vou analisar somente esse termo nessa expressão, que é o termo de dipolo, Ele pode ser escrito como sendo 1 sobre R, R é escalar R' dividido por R quadrado, Esse valor é exatamente igual a esse. Então, vou analisar esse termo somente dentro dessa expressão, Exatamente aqui, 1 sobre R menos R', eu vou substituir esse termo bem aqui. Quando você faz isso, o resultado que você encontra é esse aqui, Então, o potencial do dipolo, é 1 sobre 4π integral no volume, ρ dV, esse termo aqui, que é da expansão 1 sobre R menos R', Então, esse termo aqui, eu vou substituir esse, Isso aqui é uma aproximação, certo? Então, quando você faz isso, R vetor sobre R ao cubo não depende de R', Eles podem sair de dentro da integral e o produto escalar também. Então, ele fica aqui fora. E o que sobra lá dentro? R', ρ dV, Então, esse termo aqui, quando você está estudando uma distribuição contínua de cargas em um corpo, Então, tu tem um corpo macroscópico que você pode representar ele como sendo uma descrição contínua de cargas, de elementos infinitesimais de volume. Como é que você identifica esse termo? Esse termo é chamado de P. Esse P ele é o momento de dipolo elétrico, Então esse é o momento de dipolo elétrico, ele é esse termo quando você está estudando cargas contínuas no corpo, Agora, quando as cargas estão discretizadas, esse P aqui ele é Q, o módulo de uma das cargas, porque quando você fala em dipolo, di significa 2, então são dois polos. Então, uma carga, por exemplo, mais Q e a outra menos Q. Então, ela tem o mesmo módulo, porém, são simétricas, têm sinais contrários, separados por uma distância. Então, essa é a definição de dipolo, Então, existe o dipolo de distribuições contínuas de carga, que é dada por esse resultado aqui, essa definição, R', ρ de R', dV' integrado no volume. Isso é aumento de dipolo para de cargas contínuas, distribuição de carga contínua. E quando a carga está discretizada,
localizada no espaço. Então esse camarada aqui vai ser o módulo de uma das cargas, porque elas são simétricas. Então vai ser Q vezes um vetor posição que une as cargas, tá? As duas cargas. Perfeito, então esse camarada aqui é P, então eu acabo de mostrar que o potencial do dipolo eletrostático, né, o potencial eletrostático do dipolo, ele é 1 sobre 4π R produto escalar com esse camarada que é um vetor, tá? O vetor P, depois que você integra tudo em R', o que sobra é algo que tem, que pode ter dependência aqui com R, tá? Então P de R, digamos. Tá? Então aqui ele vai fazer produto escalar com R dividido por R ao cubo. Então esse é o momento de dipolo, o potencial eletrostático. Para você obter o campo, basta você calcular menos o gradiente desse potencial. Essa aula eu já fiz, né? Acho que 2 ou 3 aulas do canal, vou deixar o link na descrição, né, desse vídeo. E aí você poderá assistir em mais detalhes como é que eu mostro que esse potencial vai dar o campo, né, quando você aplicar o gradiente sobre ele. Quando você aplicar o gradiente, você mostra que o resultado é esse aqui, 1 sobre 4πy0, 3 vezes esse produto escalar R chapéu menos P sobre R ao cubo. Tá? Como é que você desenha, vê as linhas de campo para esse dipolo, né? Como é que é as linhas de campo elétrico? Então, se você tem duas cargas aqui, ó, discretizadas, localizadas no espaço, né? Uma mais e a outra menos, mesmo módulo, porém simétricas, isso aqui é um dipolo, né, elétrico, eletrostático, tá? Então é separado por uma distância que você pode chamar de L. Então P é o módulo de uma das cargas, que é Q vezes L, que é a distância entre elas. Então esse é o momento de dipolo definido para duas cargas discretas, e aqui a definição para cargas contínuas no corpo, tá? Pois bem, então as linhas de campo elétrico saem da carga positiva e chegam na negativa, tá? Quanto mais próximo você estiver das cargas, maior a intensidade do campo, né? E à medida que você vai se afastando, essas cargas, das cargas, ela vai caindo, esse campo ele vai caindo com basicamente 1 sobre R quadrado aqui, né? 1 sobre R ao cubo aqui. Então, pois bem, então as linhas de campo saem da carga positiva e chegam na negativa, tá? Então essas linhas que eu acabei de desenhar aqui em azul é as linhas do campo eletrostático do dipolo, são chamadas linhas de campo, tá? E aí como é que fica as linhas do potencial eletrostático para uma configuração de dipolo? Bem, as linhas eu fiz aqui em cima, né? Então perceba, as linhas equipotenciais são as linhas onde o potencial ele é constante, tá? Se você fizer o produto de uma carga tértil por esse potencial, você vai obter a energia potencial elétrica, né, eletrostática dessa configuração de cargas. Então aqui uma carga é mais e a outra é menos, né? A mesma configuração que nós tínhamos aqui, ó, as duas cargas para a direita positiva e para a esquerda positiva e para a direita negativa, separadas por uma distância L. Lembrando que as linhas equipotenciais são perpendiculares em cada ponto do espaço em relação às linhas de campo elétrico. Então, se você desenhar linhas, você pode se perguntar assim, quais são as linhas que são perpendiculares a essa, né? Então, você vai obter as linhas equipotenciais, ou linha onde o potencial é constante. Então, essas linhas que eu desenho tracejadas em preto, elas são linhas perpendiculares em cada ponto do espaço em relação às linhas de campo eletrostático para uma configuração do tipo dipolo, tá? Então esse é o desenho, né? Quanto mais próximo das cargas, né? Dessa carga aqui pela esquerda, elas estão mais unidas, e à medida que você se afasta, né? Elas vão ficando mais espaçadas, tá? Essas linhas. Então essas linhas de potencial do dipolo, as linhas chamadas equipotenciais. Um exemplo, né, de dipolo eletrostático é configuração de cargas, né, como foi feito aqui. Um exemplo de dipolo magnetostático é uma corrente, é uma espira de corrente. Então, se você tem uma única espira de corrente, passando uma corrente sobre ela aí, se você aplicar a regra da mão direita, você sabe que as linhas de campo magnético, elas saem, né, por cima e chegam por baixo. Se elas saem aqui por cima e chegam por baixo, em cima eu posso dizer que aqui é um polo norte magnético,
e aqui é um polo sul magnético, né? Então, a saída de campo aqui é representado por o polo norte e a chegada de campo magnético é representada pelo polo sul magnético, tá? Só lembrando que no magnetismo não há carga magnética. A primeira configuração que existe é de dipolo. Então, diferente do caso elétrico, por exemplo, quando você vai fazer a expansão 1 sobre R menos R', existe o monopolo elétrico. Então, esse termo ele é diferente de zero. Você calcula, já fiz essa aula, nós resolvemos e encontramos o campo do monopolo, o potencial do monopolo. O caso elétrico, existe dipolo? Sim. Existe o quadrupolo e assim por diante, todos irão a priori existir, né? Agora, no caso magnético, esse termo 1 sobre R menos R', né? Esse termo 1 sobre R menos R' ele aparece dentro do potencial vetor, né? Quando você vai fazer a expansão, então esse primeiro termo ele não existe, né? Porque não há detecção até hoje experimental de que exista monopolo magnético. Então esse termo não existe, é zero, tá? Até pela equação também de Maxwell, né? O div de B é nulo, tá? Esse termo aqui é o primeiro termo dessa expansão que é diferente de zero para o caso magnético. E é esse que nós estamos falando, tá? Então aqui você tem uma espira, né, de corrente e você pode, ela pode ser um bom exemplo, né, de um campo magnetostático dipolar, tá? E aí quem faz o papel de momento de dipolo magnético? Então o momento de dipolo elétrico ele é o módulo de uma das cargas vezes a distância entre elas, tá? Ele é representado por um vetor, esse vetor ele sai da carga negativa indo para a positiva, a orientação dele, tá? A distribuição de cargas contínuas, você representa o momento de dipolo elétrico dessa forma. Já o momento de dipolo magnético, que eu estou chamando de M, também é vetor, ele é igual à corrente que está passando na espira vezes o vetor área. Tá? O vetor área é a área dessa espira. Tá? Então, se você tem uma orientação de corrente aqui pela regra da mão direita, né? Orientação de corrente no sentido anti-horário, o teu polegar aponta o vetor área. Então, o vetor área está saindo aqui, está para cima. Se a corrente fosse horária, o vetor área estaria para baixo, de acordo com a regra da mão direita. Tá? Um outro exemplo de dipolo magnetostático é um ímã. Né? Então, a interação entre o ímã, por exemplo, uma agulha de bússola interagindo com o campo magnético da Terra. Então, a agulha de bússola, esses ímã que tem dois polos, norte e sul aqui, ó, é chamado, o campo gerado por ele é exatamente igual da espira aqui. Tá? Então, para cima é norte, para baixo é sul. Então, as linhas de campo magnético vão ser exatamente idênticas a essa. Tá? Então, o ímã ele produz um campo dipolar. Né? Outros exemplos de ímãs, né? De campos dipolares, tanto eletrostático quanto magnetostático, por exemplo, tem a molécula de água, molécula de atômica e outros, tá? Que eu vou já falar. Essa questão do momento de dipolo é bastante interessante porque lá na química, quando você, ou até na física também, quando você estuda geometria molecular, então se o momento de dipolo ele é diferente de zero, se ele é zero, você vai dizer que a molécula é cis, é trans, né? Ela apresenta isomeria cis ou trans. Então essas terminologias, né? Vistas lá em configuração de átomos lá na química, isso está diretamente relacionado com o momento de dipolo. Se o momento de dipolo é nulo, por exemplo, o momento de dipolo da molécula de dióxido de carbono ele é nulo, total. Já o momento de dipolo da molécula de água é diferente de zero. Então, isso vai afetar a questão da geometria, da distribuição dos átomos no espaço da molécula. Então, lá, por exemplo, a molécula de CO2 é uma molécula linear, já porque o momento de dipolo dela é zero. Total. E a molécula de água não é diferente de zero, o momento de dipolo, logo ela não vai ser uma molécula linear, vai ser uma estrutura na forma de um triângulo, né? Triangular. Então, esse tipo de discussão relacionada com a geometria molecular está diretamente relacionada com
o dipolo elétrico, tá? Ou magnético. Bem, outras aplicações interessantes, né, seriam, por exemplo, o tubo de raios catódicos, né? Então, o tubo de raios catódicos, quando você... para que ele serve, né? Ele serve para você gerar uma deflexão das partículas, né, que são incididas sobre esse tubo. Então, essa deflexão ela pode ter duas origens. Pode ter a origem de deflexão do tipo magnética ou eletrostática. Se for a magnética, né, é aplicado geralmente em TVs, monitores, você usa o tubo de raios catódicos aplicando o campo magnético, né, gerando uma deflexão do tipo magnética, e essas são as aplicações. A força magnética a gente sabe que é o produto da carga, né, das partículas incidentes na região do tubo, né? Velocidade dela, produto vetorial com o campo magnético da região, naquele local. Campo magnético externo às cargas, tá? A deflexão, no caso eletrostático, tá? Ele é um exemplo disso, é os osciloscópios, né? Que geram aquelas configurações, né, de figura de Sajous, né? Você pode ter várias, tanto o caso elétrico, né, como oscilações mesmo, né, mecânicas. Então, você tem os osciloscópios e a força envolvida, no caso, é a força elétrica, do tipo K vezes o campo, né? Então, K não, Q, que é a carga das partículas, vezes o campo eletrostático naquela região onde elas estão passando, tá? Bem, a natureza das duas forças são distintas, né? Por exemplo, aqui a força está na mesma direção que o campo, né? Se vai ter o mesmo sentido, vai depender da carga, né? Então, se a carga for positiva, terá o mesmo sentido. Se for a carga de sinal oposto, né, a força vai ser contrária, né? As linhas de força vai ser contrária às linhas de campo, né? A força, eu estou falando da força porque é a força que promove o deslocamento das partículas, muda a trajetória, etc, tá? Já a força magnética aqui, ela tem uma natureza bem diferente dessa, né? Que você tem um produto de um escalar por um vetor. O resultado é um vetor. Aqui é um produto entre vetores, onde o resultado também é um vetor. Mas aqui a força é sempre na mesma direção que o campo. Já aqui a força é perpendicular a V e B, tá? E aí, como é que você sabe? A direção é sempre perpendicular, o sentido dado pela regra da mão direita, né? Produto V VEC B, a gente sabe que ele é anticomutativo, é diferente de B VEC B. Então, a ordem aqui é importante, tá? E aí, se você tem, por exemplo, uma configuração de um ímã em cima e um ímã embaixo, né? Você tem um ímã em cima e um embaixo, aqui o verde é sul e o vermelho é norte. Quando você estuda as linhas de campo magnético desse sistema, o que você vai poder observar? Você vai observar o seguinte, que entre os dois ímãs, né, os dois dipolos, aqui é um dipolo, aqui é um dipolo, você vai ter um campo constante, um campo magnético interno do tipo constante ou homogêneo. Já que fora o campo externo, ele vai ser um campo não homogêneo, né? O que configura um campo homogêneo? As linhas de campo são igualmente espaçadas, têm a mesma magnitude em cada ponto, etc, tá? Isso aqui é interessante notar, né? Uma aplicação direta aqui no tubo de raios catódicos, no caso magnético. No caso elétrico, você troca os ímãs por placas condutoras. Uma vai ficar carregada positivamente, a outra negativamente, e vai gerar entre elas um campo eletrostático, um campo constante, tá? Um campo elétrico constante. Pois bem, uma outra discussão bastante relevante é com relação ao dipolo, né? No caso magnético, é quando você fala de física dos aceleradores, né? E também física nuclear, né? Especificamente na física de aceleradores, quando você tem uma carga com uma certa velocidade, ela entra numa região onde há um campo magnético entrando aqui na folha do papel, que eu represento por X, e não há, aqui é vácuo, não há meio nenhum, né? Aqui esse campo é um campo a priori constante, né? O que vai acontecer? Essa carga aqui, se ela for positiva, ela vai sofrer uma deflexão, ou seja, vai mudar a trajetória. Então, você usa aqui, por exemplo, para esses campos magnéticos usados aqui nessa região para provocar essa mudança na trajetória, né? Trajetória do tipo curvas, né? Nas partículas, no caso uma trajetória circular, né? Você vê muito essa configuração em aceleradores circulares, tá?
Então aqui você tem uma força magnética que vai apontar sempre por uma força magnética de origem do tipo centrípeta, né? Ela vai apontar para o centro dessa trajetória que vai ser circular, que vai ter um raio R aqui, tá? Então esses campos magnéticos utilizados são campos de dipolo. E ele vai provocar, se não há meio, se não há resistência alguma, né, no vácuo, essa carga, essa partícula, né, com uma certa velocidade, ela vai executar uma trajetória do tipo circular aqui, tá? Bem, agora se você fizer a mesma configuração com uma região onde há um meio, por exemplo, você pode colocar nitrogênio líquido, né, colocar numa região um meio, na qual essa carga com uma certa velocidade vai adentrar, onde há um campo magnético dipolar, né? O que vai acontecer? Ela vai sofrer a trajetória, em vez de ser um círculo, vai ser uma espiral, tá? Então, você pode utilizar aí o campo de dipolo para estudar a física de aceleradores, que nesses dois exemplos servem para você mudar a trajetória das partículas, no caso circular ou espiral, tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos.